Fala, meus queridos amigos do canal, como é que estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. E hoje trouxemos aqui mais uma parte do Super Patch de 250 times. Estão aí agora os times franceses, os 3 times holandeses e os 3 times portugueses. Então são mais 21 times que você vai adicionar ao patch que você já está utilizando para que eles se tornem aí parte desse Super Patch 250 times mundiais, All-Stars ou Legends, como quer que vocês queiram chamar, certo? Mais uma vez agradecer a todos aqueles que compartilham seus software files pela internet. Já todos os vídeos eu faço esse mesmo recado, porque é interessante que as pessoas que editem façam esse compartilhamento para que outras pessoas possam não só jogar, como também editar em cima disso e criar novas possibilidades para os amantes de Option Files de PES 2021, 2020 ou até de PES mais antigos, certo? Então, sem muita delonga aqui, vamos logo mostrar os times, que eu acho que é o que vocês estão mais curiosos aí para saber como é que ficou esse patch de franceses, holandeses e portugueses. Bom, então vamos lá mostrar para vocês como é que ficou aqui a disposição. Lembrando que eu sempre gosto de reorganizar os times Legends para ficarem todos juntos aqui, tá? Então ficou bacana aqui os times ingleses, aí os times espanhóis, vocês já sabem onde estão. Aqui tem os times, alguns times alemães e outros times espanhóis. Aqui estão os times italianos, alguns times italianos e os times alemães, e por fim aqui os times brasileiros, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como é que ficaram os times franceses. Eu gosto de reorganizar a liga para ficar na sequência um time seguido do outro aqui, para ficar bacana de jogar. Lembrando que para esses times franceses eu precisei usar os times já existentes, então os uniformes vão ser os já existentes, mas eu coloquei a possibilidade também de vocês utilizarem como quarto uniforme ou terceiro uniforme de época, certo? Então quando você for lá escolher o time, você pode colocar na hora do jogo para você escolher o uniforme de época, e aí vai entrar, vai ficar legal também de jogar. Zidane aqui ainda no início de carreira, chegou lá até 24 anos, jogou pelo Bordeaux, jogou muita bola, mas não era esse Zidane que a gente conheceu do Juventus, do Real Madrid. Meio campo maravilhoso, completado por Giresse e Tigana. Então esse ficou o time do Bordeaux, ficou um time bacana de jogar também. Olha o Wilton ali no ataque também, ótimo atacante. E Lizar Azul, lateral esquerdo. Márcio Santos, campeão mundial com a camisa do Bordeaux aqui em 1994. Jogou pouco tempo por lá, mas por ser campeão mundial deixou sua marca. Olha o Lille, esse é um time muito mais recente em termos de conquistas, né? Mas tem ali o Abedi Pelé, jogou por lá. O ataque com Gervinho e Hazard ainda no início de carreira. Então tem bastante jogador interessante. O Metz, time aí que chegou a vice-campeão, acho que na temporada 97-98, com o Robert Pires se demonstrando para o mundo um ótimo jogador. Tinha ainda Batiston também, lá um zagueiro, um ótimo zagueiro da história do futebol francês. O Mônaco, esse ficou um timaço: Thuram, Rafa Marques, Barthez, Evra, Petit, Sif de Orkaef, e o ataque com Thierry Henry, Jorge Weah e Jürgen Klinsmann. Que ataque maravilhoso. Lembrando aqui que o Henry, ele também estava no início de carreira. O EA jogou lá no auge, o Klinsmann também, mas o Henry ainda no início de carreira, então não está com seus atributos completos. O Nice, um bom time do Nice. Olha quem está ali no ataque ali: Mário Barois Balotelli, ele mesmo. Chegou aí no Nice, fez muito gol em pouco tempo e marcou a história do Nice. Então entrou aqui no Legends do Nice. O Nantes, um time de recém-sucesso aí dos anos 90, né, mas que já tinha alguns jogadores também antes disso, né? Bossis, o Desalif, no meio dos anos 80, né, começou a carreira lá também. O Burrutiaga, o argentino, e Claudio Makelele, jogou muita bola pelo Nantes aí. O Lyon, um time dos anos 2000, né, antes disso não tinha grande relevância no futebol francês e no futebol mundial, e depois da era Juninho Pernambucano, tá aqui ele aqui, jogou lá no seu auge, tá? Lohri, Abidal, Umtiti, Tigana, já mais também no início de carreira. Maludá, Lacazette, olha aí. Então esse ficou. Benzema, olha ele aqui, ó. Benzema no início de carreira era ponta direita, hein, pessoal? Não vamos esquecer disso, tá? Então Benzema ficou ali também aparecendo, muito mais veloz do que vocês estão acostumados hoje em dia, tá? O Olympique de Marseille, esse um dos maiores times da história da França, foi com um ataque maravilhoso também, com Franck Ribéry, Chris Waddle e
Jean-Pierre Papin, que fazia gol virado na pega. Abedi Pelé também fez parte desse time, Didier Deschamps e Francescoli, jogador excepcional do futebol uruguaio. PSG, esse ficou uma super máquina graças a esse PSG mais recente. Mbappé no auge, Neymar no auge, Jorge Weah no auge, Ronaldinho Gaúcho um período um pouquinho antes do auge. Então esse aí é o quarteto de ataque, ainda contando com Raí ali também, que jogou no seu auge, tanto no São Paulo Futebol Clube quanto no PSG. O RC Lens, olha ele aqui, ó. Um ataque também ficou interessante com Didier Six, um jogador muito bom, francês dos anos 70. Keita jogando pelo meio também, que depois foi jogador do Barcelona. Saint-Étienne joga um time de glórias passadas, olha aí dos anos 70, anos 80. Michel Platini, Johnny Rep, olha o Platini aqui, ó. Platini jogando muita bola pelo Saint-Étienne. Johnny Rep era um jogador holandês, se não me engano jogou a Copa 78, titular absoluto. Laurent Blanc fez história pelo Etienne também. E Roger Milá, o inacabável jogador de Camarões da década de 80 e 90. Stade de Reims, olha ele aqui, interessante time também, mas muito antigos jogadores, né? Georges Fontaine, Copard, dois dos maiores jogadores da história da França, fizeram história aqui no futebol do Stade de Reims. O Piantoni também, jogador antigo. Carlos Bianchi, esse que depois virou técnico, tá aqui também. Era um jogador argentino, um atacante argentino que muito completo. O Strasbourg, esse não ficou um time tão bom, poucos jogadores conhecidos, mas ali a gente destaca o Leboeuf, zagueiro, foi quem marcou o Ronaldo baleado na final da Copa 98. Quando eu digo baleado, baqueado, eu entendo assim, né? Ele estava depois de ter tido as convulsões. O Auxerre também, um time interessante. Esse foi o único time francês que entrou o grande craque Eric Cantona, ainda início de carreira pelo Auxerre. De carreira muito controversa, rodou por muitos times da França, não deixou sua marca em nenhum. Foi deixar realmente no Manchester United, onde chegou ao seu auge. Aqui ele não estava no auge ainda, jogando pelo Auxerre, mas entrou na história do clube, assim como outros jogadores importantes também, como o de Djibril Cissé. Sochaux, fechando aqui os times franceses. Muito interessante também esse time, porque tem histórias passadas muito boas também. Então esse aí fechou os times franceses. E aí agora vamos para os times holandeses. Eu queria colocar até mais times holandeses, mas depois que eu fui olhar os jogadores que fizeram histórias lá pelos outros times holandeses, eu coloquei apenas os 3 originais. Olha o Ajax, como ficou uma máquina no ataque do Ajax. Johan Cruyff no seu auge e Marco van Basten um pouquinho antes do seu auge, mas já um jogador consolidado no nível mundial, jogou muita bola pelo Ajax. Neskins, Litmanen, Rijkaard, Bergkamp, Ruud Krol, Rep, Kaiser, Van der Sar, uma máquina, né? Frank de Boer, todos conhecidos aí. O Ajax com certeza é um dos principais times da história do futebol mundial. O Feyenoord teve seus momentos de glória também, hoje não vive um momento tão bom, digamos assim, mas com jogadores importantes ali, Ruud Gullit liderando o meio de campo, Jansen, Van Hanegem. Foi um time muito importante no futebol mundial dos anos 70, quando a Holanda dominou o mundo, e o Feyenoord fez parte também disso aí. Henrik Larsson jogou 4 anos, se eu não me engano, lá, jogou demais o sueco por lá também. E para finalizar os holandeses, o PSV. Olha como ficou esse ataque maravilhoso do PSV. Romário no auge, Ruud Gullit chegando também ao seu auge, Koeman na defesa e Ronaldo. Não teve nem espaço para botar o Van Nistelrooy. Até dá para o cara fazer aqui, colocar um 4-3-3, botar o Nistelrooy pelo meio e Romário e Ronaldo abertos na ponta, já que nessas épocas aí eles eram jogadores muito velozes, dariam ótimos pontas também. Para fechar aqui agora o times portugueses, o Benfica, que ficou com um ataque espetacular por conta de Eusébio jogando no seu auge, Pedro Home, defensor, goleiro maravilhoso, Mário Coluna, super craque do futebol português, José Augusto, Terne, Valdo, o Graça, Carlos Manuel, Nenê. Então tá aí o time maravilhoso do Benfica, né? Com super ataque, a defesa não tão boa assim. O Porto com alguns grandes jogadores também no ataque aqui, especialmente Teófilo Cubijas. Nem sabia que ele tinha jogado lá e não só jogou como deixou sua marca. O Madjer também, jogador dos anos 80, que destoava assim nos outros jogadores portugueses. E o Deco, aí, grande responsável pelo título de campeão da Champions League 2003-2004. Para finalizar o Sport, ficou com um time muito bom, apesar de não pegar 3 estrelinhas. A defesa deixou um pouco a desejar, mas olha que ficou aqui com Bruno Fernandes jogando muita bola por lá, Figo,
Peiroteu e Azaldi Balakov. Então esses 5 aqui compondo uma equipe de ataque muito, mas muito potente, tá? Então assim a gente finaliza mais uma parte do nosso Option File. São mais 21 times aí, totalizando até o momento 141 times. Vamos fazer agora o campeonato argentino. Aguardem o próximo vídeo. Não se esqueçam, o link está na descrição. Valeu pessoal, forte abraço.